Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer correção de matemática do nosso livro de atividades, tá? Vocês vão abrir o livro de atividade de vocês na página 29, tá bom? E nós vamos realizar as atividades das páginas 29, 31, 32 e 33. Matemática, professora Tereza, bimestre 2, né? Segundo bimestre, correção do livro de atividades. Vocês deverão abrir o livro de atividade de vocês, o volume 2. Caso ainda não tenha o volume 2, você irá acompanhar através do seu livro digital no positivo 1. Matemática. Na página 29, nós temos aí uma cruzadinha para que vocês completassem com o nome das frações, escrevendo o nome dessas frações por extenso, tá bom? Então vamos lá. Que fração que eu tenho aqui? Essa fração com 2 em cima e 3 embaixo. E lembrando, né, os nossos conceitos de fração, em cima fica o meu numerador e embaixo o meu denominador. Aqui nós temos a fração de 2 terços, tá? Então essas letrinhas aqui serão as que vocês irão encaixar aqui, ó. Vocês vão escrever o 2, essa bolinha separa as palavras e aqui vocês vão escrever o terços, tá bom? Então aqui vocês vão escrever 2 terços, tá? E essa aqui? Qual é a fração que nós temos aqui? A fração de 1 meio. Então, vocês deverão escrever aqui 1, aí tem o espaço e meio. Essa fração aqui é de 7 oitavos. Então, vocês vão escrever 7 aqui, tem o espaço e oitavos. Aqui nós temos os 7 décimos. Mesma coisa, escreve o 7 aqui, tem o espaço, né, o quadradinho de espaço e o décimos. Aqui nós temos 1 quinto, então nós temos aqui o número 1 e aqui vocês vão escrever quinto. Agora o retângulo abaixo foi dividido em partes iguais. Pinte nesta figura as partes que representam uma fração cujo numerador é igual a 3 e o denominador é igual a 8. Vamos lá, nós temos um retângulo que foi dividido em partes iguais. Quantas partes iguais nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem determina, né, a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido? É o meu denominador. Então, aqui o nosso denominador vai ser o 8. E ele quer um numerador igual a 3. Para representar neste retângulo, basta a gente considerar quantos retângulos aqui, quantos quadradinhos do retângulo? 3 quadradinhos. Então, nós consideramos 1, 2, 3. E assim nós temos a representação aqui da nossa fração, onde o numerador é o número 3 e o denominador o número 8. Que fração você representou na figura? Nós representamos a fração de 3 oitavos. Recorte as figuras da aba e use-as para completar a tabela com os números e as figuras que estão faltando na página 31. Vocês precisam recortar essas duas figuras e nós vamos encaixá-las aqui. Percebam que nós temos dois espaços vazios aqui, onde nós iremos encaixar e vamos descobrir onde vamos colocar cada uma pelas outras informações que temos. Aqui nós temos a informação da fração, que é de 1 meio. Qual dessas duas aqui representa essa fração de 1 meio? 1 meio é a metade. Qual delas tem a representação de uma metade aqui? Percebam que aqui eu tenho 3 partes iguais, sendo que 2 estão sendo consideradas. Então aqui, ó, a gente já sabe que não pode ser ela, porque aqui seria o 3 e aqui 2. Aqui nós temos o quê? Nós temos 6 partes iguais, sendo que 3 estão sendo consideradas, o que é a metade, tá bom? Ficaria 3 sextos. 3 sextos dividido por... Se a gente dividir cada número por 3, a gente vai encontrar a fração de 1 meio, que isso aqui também representa a metade. Então, essa aqui vai ser representada aqui, ó. Então, vocês vão recortar do livro de vocês e colar essa figura aqui. E como se lê? 1 meio ou metade, tá bom? Então, vocês podem colocar 1 meio ou escrever metade. Nessa aqui, nós temos a figura e temos que descobrir a fração e como se lê.
Qual é a fração dessa aqui? Nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós sabemos que o nosso denominador será o 8. Dessas 8, quantas partes estão sendo consideradas? Nós temos 7 partes sendo consideradas. Então, a minha fração vai ficar 7 oitavos. E como se lê essa fração? 7 oitavos. Aqui embaixo também nós temos o outro espaço vazio para que vocês coloquem a figura. Então, nós sabemos que vai ser essa figura. E aqui nós vamos colocar a fração que representa. Nós temos 3 partes iguais, sendo que foram consideradas 2. Então, eu vou ter o meu 2 terços, que escrito, né, por extenso fica assim, 2 terços. Ainda na número 5, nós temos essa figura, que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais, e dessas 6 partes, uma foi considerada. Então, nossa fração ficará 1 sexto. E como se lê, né, que se escreve por extenso, 1 sexto. Na número 6, pinte na figura a seguir uma fração que representa o inteiro. Para representar o inteiro, eu tenho que considerar todas as partes em que ele foi dividido, certo? Então, se é para representar o inteiro, eu tenho que considerar todas essas partes aqui. Então, na hora de colorir, nós vamos colorir ele por inteiro. E vocês vão colorir, então, toda essa parte de toda a figura, tá? E que fração representa esse inteiro? Nós vamos ver pela quantidade de números, né, de partes que ele foi dividido e as partes que nós colorimos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele foi dividido em 9 partes iguais. Eu tenho, então, como denominador o 9. E nós consideramos também as 9 partes, né, iguais. Então, vai ficar 9 sobre 9. Aqui, nós já temos um probleminha matemático para resolver, tá bom? Então, nós vamos por partes, para que vocês possam entender o caminho para chegar nas equações que nós vamos fazer. Depois de poupar por vários meses, Ricardo conseguiu juntar R$ 1.395 e vai usar 3/5 dessa quantia para comprar uma bicicleta. Eu sei que fica um pouco difícil ainda para vocês imaginarem o que seriam 3/5 desse valor. Como é que a gente imagina isso? O 5, que é o meu denominador, ele não determina em quantas partes o inteiro foi dividido? Então, olhem só, se o 1.395 é a minha quantidade por inteiro, nós vamos ter que dividir esta quantidade em quantas vezes? Em 5. Então, é a primeira operação que nós vamos fazer, ó. Vamos dividir em 5 partes iguais o valor que Ricardo economizou. Então, nós vamos ter uma divisão de 1.395 dividido por 5. 1.395 dividido por 5 vai dar o valor de 279. Agora que nós descobrimos que isso aqui é a quantidade de cada parte, então cada parte desse valor é 279. Só que aqui a gente sabe que o 3, que é o numerador, é quantas partes eu vou considerar. Então agora, essa aqui representando uma parte, eu vou multiplicar este 3 por cada parte, né, considerada. Então nós vamos pegar o 3 e multiplicar por 279. Então, nós dividimos o valor total por 5. E este resultado agora nós vamos multiplicar por 3, que são as partes que estão sendo consideradas. Então, agora que descobrimos quando é cada parte, pegamos 3 dessas partes iguais e então multiplicamos 3 pelo valor. 3 vezes 279 é igual a 837. Então, nós temos aqui, ó, a segunda etapa de 3 vezes 279, que é igual a 837. Agora, quantos reais vão sobrar do dinheiro que Ricardo economizou? Essa quantidade aqui, né, ele utilizou, certo? Então, para descobrir o quanto ele economizou, nós vamos ter que pegar este valor total e subtrair por quanto? Pelas partes consideradas. Então, é a nossa terceira etapa. Por fim, subtraímos esse valor do total pelo quê? Pelo valor que nós descobrimos, que são as 3 partes consideradas aqui. Então, 837.
1.395 menos 837 é igual a 558. Ou vocês poderiam, né, sabendo que se eu considerei 3 partes de 5, me restaram 2 partes. Vocês poderiam fazer a multiplicação de 2 pelo valor de cada parte, tá bom? Então, nós descobrimos, então, que só vai sobrar desse dinheiro do Ricardo quanto? R$ 558. Então, ou poderíamos fazer, né, a multiplicação, sobrando, então, R$ 558 para o Ricardo. Temos outro probleminha na página 32, na número 8. A cidade onde Lucas mora tem 1.575 habitantes. E desse total, 4/7 são mulheres. Quantos homens há na cidade onde Lucas mora? Então, nós temos aqui, ó, a primeira informação, a quantidade de habitantes. E desse total, 4/7 são mulheres. Para a gente saber quantos homens são, nós temos que descobrir aqui quantas são as mulheres. E como que a gente vai descobrir? Novamente, o meu denominador é 7. E o meu total, que é o meu inteiro, 1.575. Nós vamos pegar o valor total e dividir pelo valor que é o meu denominador, né? Ele que determina em quantas partes meu inteiro foi dividido. Então, eu vou pegar 1.575 e dividir por 7. O resultado vai dar 225. Então, 1.575 dividido por 7 é igual a 225. Agora que eu tenho o valor de cada parte, eu vou descobrir agora quantos são 4 partes. Então, 4 partes aqui eu vou multiplicar por este valor. Esse valor, relembrando vocês, ele é o valor de cada parte. Então, 4 multiplicado por 225 vai ficar 4 vezes 225 igual a 900. O nosso problema aqui não acabou. 900 nós descobrimos foi a quantidade de mulheres. Essa fração determina a quantidade de mulheres. E o problema me pergunta a quantidade de homens. Para descobrir a quantidade de homens, basta pegarmos o valor total que nós temos e subtrair pelo valor de mulheres. Então, 1.575 menos 900 é igual a 675. Então, nós descobrimos que 675 é o número de homens que moram na cidade de Lucas. Com a ajuda de uma régua, na página 32 ainda, tá, gente? Com a ajuda de uma régua, utilize os espaços a seguir para desenhar uma linha reta com o comprimento indicado em cada parte. Letra A, 1/100 do metro, tá, gente? Então, olha só, para a gente poder fazer isso aqui, a gente tem que imaginar, né, uma parte de 100, tá? 100, então aqui, ó, a gente vai ter que fazer uma linha, vocês vão ter que traçar uma linha de 1 centímetro. 100 centímetros não é 1 metro? Então, é como se eu tivesse pegado 100 centímetros e tivesse que considerar só uma parte dele. Então, basta eu traçar com a régua, vocês vão colocar a régua direitinho, e traçar 1 centímetro. Basta traçar de um pontinho ao outro, tá bom? 1/10 do metro. 1/10 do metro, então, significa que o meu metro foi dividido em 10 partes iguais. 1 metro não tem 100 centímetros? 100 centímetros dividido por 10 dá 10, não é isso? Então, eu vou multiplicar, então, 10 por 1, então, eu vou ter a quantidade de 10 centímetros. Então, uma parte de 10 aqui do metro vai ser um traçado que vocês vão fazer com a régua de 10 centímetros. Então, vocês vão colocar a reguinha aqui e a cada diferença, né, do 1 ao 2 é 1 centímetro, de 2 ao 3 é outro centímetro, até o número 10 e traçar a linha. E agora, 6/100 do metro. A mesma coisa. Eu tenho que considerar 6 partes de 100 que foram divididos. Então, eu vou ter que fazer uma linha de 6 centímetros. Então, vocês vão colocar a régua e vão marcar 6 centímetros na reta de vocês.
Na página 33, é o número 10. Ó. Quantos cubinhos foram usados em cada empilhamento a seguir? Use multiplicações para calcular. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, de comprimento aqui nós temos 2 cubinhos. Temos quantos de largura? 1, 2, 3, 4, 5. E temos aqui de altura, né, que são as camadas, 2 camadas. Então, quais são os números que nós vamos multiplicar? Vamos multiplicar os números 2, 5 e 2, tá? Então, vai ficar uma multiplicação de 2 vezes 5 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20. Então, o volume é igual a 20 cubinhos. Aqui é a mesma coisa, nós vamos contar quantos nós temos aqui, quantos quadradinhos aqui e quantos quadradinhos aqui de camadas. Então, nós temos 3 vezes 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ter a multiplicação de 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 5, 45. Então, o volume é igual a 45 cubinhos. Qual é o volume de um paralelepípedo com 10 camadas, sendo cada uma com 20 fileiras de 5 cubinhos? Aqui, diferente do que nós vimos aqui, que tem a imagem, nós vamos descobrir através dos valores. Então, ele tem 20 fileiras. Então, nós aqui, ó, 20 fileiras vezes, né, 10 camadas. Então, são as camadas, né, que vão subindo. Então, ele tem 10 camadas vezes 5 cubinhos por fila. Então, nós vamos multiplicar 10 vezes 20, que dá 200, vezes 5. 200 vezes 5 é igual a 1.000. Então, o volume é igual a 1.000 cubinhos. Quantos cubinhos iguais a este cabem em uma caixa com 5 centímetros de largura, 8 centímetros de comprimento e 6 centímetros de altura? Aqui a gente tem uma informação importante nesse cubinho, porque esse cubo aqui que eles estão querendo colocar aqui para vocês, para saber quantos cubinhos cabem, cada cubinho dentro dele tem 1 centímetro. Então, tem 1 por 1 por 1, tá? Então, é só a gente considerar esses valores. Se ele tem aqui, ó, cabe em caixa com 5 centímetros de largura, então nós temos o primeiro número. Nós temos 5 vezes 8 centímetros de comprimento vezes 6 de altura. Então, a gente ali já tem o valor. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 6, 240. Então, cabem 240 cubinhos. Na número 13, pinte os cubinhos a seguir para representar um empilhamento de volume igual a 27 cubinhos. Prestem atenção no livro de vocês. Olha o que está pedindo para fazer e olha como o desenho está. Pinte os cubinhos a seguir para representar um empilhamento de volume igual a 27 cubinhos. Para que isso pudesse ser possível, nós teríamos que ter 3 cubinhos de largura, 3 cubinhos de comprimento e 3 cubinhos de altura. Isso o desenho já fez pra gente. Então, nós temos aqui, ó, 3 vezes 3, certo? Vezes 3. Nós vimos aqui por linha. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, o livro já está com o resultado, né? Pode ter sido um erro, ou para ver se vocês iam perceber, não é isso? Mas o livro já está com o resultado. Faça direitinho a correção. Lembre-se que quem corrige certo estudará certo. Se vocês deixarem no livro errado na hora de estudar, vai estudar o resultado errado, não vai conseguir entender o porquê do resultado e vai ficar, né, com a questão errada no livro de vocês, tá bom? Então, façam com atenção e até a próxima, tá? Próxima correção. Até logo!